difícil. Daniel diz que sobrevirá um tempo de angústia do qual nunca houve. Ou seja, vai piorar para depois melhorar, que vai ser o nascimento do bebê, que é a volta de Jesus, que vamos ter de volta o sorriso no rosto diante de tanta tragédia e dor que existe no mundo. Por isso o pastor Vinícius falou, né? O mais importante nesse cenário todo é a gente entender o quanto a gente está preparado para a chegada, né? Para o nascimento desse bebê, entre aspas, a volta de Jesus. Bom, mas com a gente aqui também, nós estamos ao vivo e a gente vai falar com o Dr. Rodrigo Silva, que fala com a gente direto lá de Minas Gerais, em Juiz de Fora. Boa noite, professor Rodrigo, tudo bem com você? Boa noite, Wagner. Boa noite, pastor Rossi, pastor Vinícius. É um prazer estar com vocês nesse momento tão especial para falarmos sobre a guerra no Oriente Médio, mas especialíssimo para mim, porque eu estou direto aqui de Juiz de Fora. E deixe-me apenas dar um testemunho para vocês. Eu já acompanhei pessoalmente situações de guerra no Oriente Médio. Eu já estive em situação em que eu estava escavando e míssil passou em cima da minha cabeça. Eu filmei. Eu já estava em Jerusalém e vi mísseis caindo. Eu já vi lugares de escombros da guerra. Então, eu sei um pouquinho do que é a guerra. Eu conversei com pessoas que passaram pela guerra. E hoje, durante a minha passagem aqui pela cidade de Juiz de Fora, em alguns momentos, parecia que eu estava na mesma situação das pessoas do Oriente Médio. Eu vi casas destruídas, eu vi carros arrasados, eu vi famílias enlutadas, pessoas chorando. Nós estamos numa guerra. E eu sei que o tema desse especial é sobre a guerra do Oriente Médio, mas eu peço licença a vocês para falar de outra guerra que está acontecendo bem próxima de nós, a guerra contra a fome, contra o desabastecimento, contra o luto, contra o sofrimento. E nessa guerra específica, nós não podemos ficar neutros, nós temos que nos alistar no exército de Deus. Então eu posso testemunhar que em termos de situação de guerra caótica, o que eu vi aqui no nosso país, no Brasil, no meu estado, Minas Gerais, foi uma situação de guerra. Mas tanto lá no Oriente Médio como aqui, em situação de guerra, eu vi uma oportunidade de solidariedade, das pessoas fazerem o bem. Isso eu vi lá e também vi aqui. Por isso que eu quero pedir licença a esse especial para convidar a todos que estão entrando em contato com a TV Novo Tempo agora, assistindo, para que ajudem a ADRA a ajudar o estado de Minas Gerais. A ADRA é uma agência internacional de muita responsabilidade e você pode nos ajudar. Eu vou pedir licença para colocar agora o Pix da ADRA, é sos@adra.org.br. Está aí na tela, sos@adra.org.br. Ou seja, você pode ser a representação de Cristo para pessoas que perderam tudo, mas não perderam a esperança. Perfeito, professor, perfeito. Bom, professor, o senhor já esteve nessa região onde estão acontecendo esses conflitos, vai muito até diferentes regiões do Oriente Médio e grande parte das histórias que a gente lê na Bíblia aconteceram naquela região. Faz sentido, por alguma questão bíblica, o tanto de conflitos e guerras que acontecem nesses locais? Muitos consideram esse local como santo, muitos consideram como a terra prometida. Então, existe alguma razão para que aconteçam tantos conflitos, inclusive essa região tem essa atenção tão especial quando a gente fala de guerra e também de profecia? Com certeza, Wagner. Aquele pedaço do mundo, aquela geografia específica, reúne em si os maiores eventos da história da humanidade. Existem alguns teólogos, inclusive, que acreditam que o local do Jardim do Éden, diferente do que muitas pessoas pensam, não seria no Iraque, entre o rio Tigre e Eufrates, mas seria onde hoje está Jerusalém. É interessante essa hipótese porque depois do milênio, nós sabemos que a Nova Jerusalém, que é nada mais nada menos que o Éden que foi retirado da terra, a Nova Jerusalém descerá onde hoje está Jerusalém. E alguns até se questionam, será que o Éden não voltará para o lugar de onde ele partiu? O fato é que Jesus de Nazaré deu a sua vida por toda a humanidade ali naquele lugar. A partir disso, então, não é estranho pensar que o diabo mergulha todo aquele território numa terrível luta, num ódio, quase numa guerra sem tréguas. Porque, na verdade, muitas das guerras que nós testemunhamos ali são guerras políticas, são guerras geográficas, mas também são uma espécie de eco do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Deixe-me falar do Irã.
Eu estive no Irã uma vez, conversei com pessoas, eu vi o que o regime de Ali Khamenei estava fazendo contra o povo, pessoas que eram mortas, então o povo iraniano estava sofrendo muito. E vejam que estranha a ironia da história. Quando Israel esteve prisioneiro na Babilônia, ou melhor, os judeus, porque o reino de Israel já havia caído nas mãos da Assíria, agora os judeus estavam durante os 70 anos de cativeiro na Babilônia. Quem deu fim ao cativeiro judeu da Babilônia foram os persas. E quem seriam os persas? Os ancestrais do atual povo do Irã. Foram os persas que também permitiram que Esdras e Neemias voltassem para Jerusalém, reconstruíssem a cidade, reconstruíssem o templo. Foram os persas que ajudaram os judeus. Provavelmente também foram os persas que foram representados por homens sábios que vieram até Belém à procura do menino Salvador que havia nascido. Novamente, a Pérsia. E agora, a Pérsia, cognominada Irã, se torna inimiga de Israel. Um pouco no passado da nossa história, uma outra ironia, foi justamente com base numa filosofia dos antigos persas que Adolf Hitler resolveu matar os judeus, porque a antiga Pérsia era chamada País das Árias, ou Airã, na língua persa. Da palavra Airã vem a palavra Irã, que significa pessoa de certa estirpe de nobreza. E a linha ariana, no princípio, era apenas uma linguagem que foi mal interpretada como etnia, e os nazistas usaram justamente o nome raça ariana como motivo para perseguir os judeus. Então você vê que há uma dimensão também espiritual por trás de tudo isso. O diabo quer destruir o povo do Messias. Muito obrigado, professor Rodrigo. A gente te chama a qualquer momento de novo. Obrigado. Muito obrigado por toda a atenção aí em Minas Gerais também e com o nosso especial agora há pouco da ADRA. Bom, olha, durante esse mês você tem acompanhado a programação da TV Novo Tempo, deve ter percebido que o projeto Anjos da Esperança está arrecadando recursos para a impressão e o envio de uma nova edição da Revista Esperança. Revista Esperança Eventos Finais. O material já está disponível na versão digital. Ó, eu tenho aqui a capa da revista já em versão digital e a gente vai aproveitar esse nosso especial para fazer um pré-lançamento dela. Não é isso, pastor Rafael? Acho que é muito apropriado, né? A gente adiantar isso devido ao momento que vivemos. Exatamente, Wagner. Bom, aqui na Novo Tempo, nós lançamos todos os anos 4 revistas Esperança. E essas revistas, elas têm a ver com temáticas, muitas vezes, do que está acontecendo no mundo, no dia a dia, na vida das pessoas. E veja, a revista Eventos Finais estava planejada e programada exatamente para essa época. E eu creio que foi providência de Deus, porque muitas pessoas precisam da mensagem dessa revista. Não era para lançar agora. Nós estamos fazendo um pré-lançamento. Eu quero até agradecer o pastor Vinícius, que está aqui do nosso lado. O pastor Vinícius, ele é o coordenador da Escola Bíblica da Novo Tempo e é ele que coordena as revistas Esperança. É o pastor Vinícius que cuida das revistas que são enviadas para as pessoas. E, obviamente, você que está acompanhando aqui, está vendo que o projeto Anjo da Esperança está pedindo ajuda dos nossos doadores para que a gente consiga imprimir e enviar a revista Eventos Finais. E nós não temos a revista impressa nesse momento. Nós temos apenas a versão digital que o Wagner já mostrou para você. Esse é um conteúdo riquíssimo. Foi escrito pelo pastor Felipe Amorim. Esse material ele está muito bem preparado, bem estruturado. Ele vai tirar suas dúvidas para que você não fique com alarmismo, com desespero com relação ao fim, mas você saiba exatamente aquilo que vai acontecer. Sabe, Wagner, eu gosto de pensar o seguinte: quem lê a Bíblia tem uma vantagem, porque nós já sabemos aquilo que vai acontecer no futuro. E quando você sabe o que vai acontecer, você pode se preparar e não ser pego desprevenido ou desprevenida. Então, eu quero fazer um convite a quem está nos assistindo agora para escrever para nós pelo nosso WhatsApp 12 98224 4449 e pedir então a sua revista Esperança Eventos Finais, porque está imperdível. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Você vai entender mais e melhor sobre a palavra de Deus. Eu quero aproveitar, Wagner, aqui também agradecer os Anjos da Esperança. Nós continuamos contando com a sua ajuda e o seu apoio para que essa revista seja impressa e a gente envie para as pessoas. Hoje é um pré-lançamento digital, mas o sonho de imprimir e enviar continua. Muito bem, olha, eu vou repetir o telefone aqui, é 12 982 44 4449. Tem muito 4, ó, bem fácil.
12 982 44 4449 e você está vendo um QR Code aqui na tela. Então é só você apontar a câmera do seu celular, é como se você fosse tirar uma foto desse QR Code aí, tá bom? Tá bem aqui, ó, o QR Code, tá bom? Aqui. E aí você vai conseguir pedir, vai encaminhar direto isso para o nosso WhatsApp. Então peça agora a sua, tá bom? Pastor, a gente já teve um vislumbre bastante claro aqui sobre o conflito, a sua relação com as profecias, muito rico também a explicação do Dr. Rodrigo sobre esse conflito no Oriente Médio. Quando ouvimos uma situação como essa, como a gente pode dividir, onde está o limite, né, entre a gente ser equilibrados como cristãos, inclusive vigilantes, mas a gente se afastar de um sensacionalismo? Bom, Wagner, tem um princípio que eu julgo muito perigoso, que eu chamo de antecipação de cenário profético. O que é isso? A profecia nos aponta aquilo que vai acontecer, mas tem gente que gosta de reinterpretar a profecia e de trazer detalhes que a profecia não fala. E aí está o grande perigo. Nós precisamos estar seguros na revelação, na palavra de Deus e fugir do sensacionalismo, da especulação, do achismo, porque tem muita gente olhando para a profecia e colocando sua opinião pessoal. Claro. Eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito, eu acho que vai ser daquela forma e no final isso causa para a profecia um grande dano, porque há muitas especulações que são feitas e tem gente que já ouviu tanta especulação que começa a pensar assim: isso aí não é nada. É só mais uma. É só mais uma. Já falaram tanto que seria o fim do mundo, que seria o Armagedon, que era Gog e Magog, que agora sim Jesus ia voltar. E aconteceu e não voltou. Já teve e não voltou. Bom, não é para você ficar cético quanto às guerras, mas você precisa interpretar à luz da palavra de Deus. Buscar o que a profecia diz, o que essas guerras significam dentro do cenário profético. Elas são, sim, um sinal que apontam para a breve volta de Jesus. Quanto mais guerras acontecem, mais próximo ele está de voltar. Então, eu não posso dizer que essa guerra não tem nada a ver com o fim do mundo. Tem sim, e tem muito a ver. Mas agora, você querer especular e dizer que isso é Armagedon, pronto, primeiro que Armagedon não tem nada a ver com guerra nuclear, de bomba, tiro, míssil. É uma guerra que tem a ver com adoração, uma guerra espiritual. Então, já partimos daí. E, obviamente, o que eu preciso é me alicerçar na palavra de Deus. Porque quando eu estudo a Bíblia, Wagner, não tem espaço para sensacionalismo, especulação, alarmismo ou medo. Nós olhamos as profecias com muito cuidado, com muita prudência. E estamos avaliando os sinais, entendendo a intensificação dos sinais. Mas mais importante do que isso é o meu e o seu preparo para o encontro com Jesus. Essa é a grande tônica dessa noite, a gente tem falado o tempo todo, né? Professor Rodrigo ainda está aqui com a gente, não é isso? Professor Rodrigo, bem-vindo de novo aqui a essa nossa roda de conversa. Professor Rodrigo fala com a gente direto lá de Minas Gerais. Essas conversas e antecipações, inclusive, de profecias bíblicas, professor Rodrigo, como eu estava perguntando aqui para o pastor Rafael Rossi, não acontecem só em rodas de amigos, né? Mas com essa grande proliferação de conteúdos na internet, nas redes sociais, isso torna ainda um desafio maior, né? Não adiantar essas profecias. E como a gente pode evitar que essas interpretações precipitadas aconteçam? Bom, eu concordo com a advertência do pastor Rafael Rossi com relação a o que eu chamaria de hermenêutica de almanaque. Pessoas que ficam lendo a Bíblia com uma mão e o diário do dia com a outra mão. Muito cuidado, porque já houve muitas pretensas confirmações de profecia que não deram em nada. Por exemplo, esses dias eu ouvi alguém falando na internet que a marca da besta será o celular, porque a